Fala, impressionadores! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de SQL no canal Programação. Eu sou o Marcos e hoje eu vou te mostrar filtros especiais aqui dentro do MySQL. Se você trabalha com SQL, você precisa saber manipular os dados, saber filtrar esses dados e tem alguns filtros especiais que podem ajudar muito você. Já começa então deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, tudo isso aí que você sabe que ajuda muito a gente. Não deixa de fazer, porque assim a gente sabe que você está gostando desse tipo de conteúdo. E garantir também que você não vai perder nenhum assunto sobre Python, SQL, JavaScript, ciência de dados, enfim, tudo que sai aqui no nosso canal todo dia. Então é isso e vamos começar. Nessa aula, nós vamos falar sobre filtros especiais do MySQL. São filtros que podem ser utilizados não só no MySQL, mas em outros programas também. Eu vou usar o MySQL. Mas, se você quiser se aprofundar ainda mais no SQL, em bancos de dados, eu recomendo que você dê uma olhada no primeiro link aqui da descrição do nosso vídeo, que é um link com informações do nosso treinamento completo de SQL, o SQL Impressionador, para você aprender SQL desde o básico até o avançado e se tornar aí um especialista em SQL. E no segundo link da descrição tem um mini curso gratuito que eu vou deixar de presente aqui para você poder continuar dando aí os primeiros passos no SQL, se você é novo nessa linguagem e quer aprender um pouco mais. Mas você vai acessar esses links depois que você assistir essa aula. Por enquanto, fica comigo. Então vamos lá. Aula de hoje, filtros especiais no MySQL. O que é um filtro no SQL? É basicamente um recurso que permite a gente selecionar quais informações exatamente nós queremos ali dentro do banco de dados. Então, eu tenho uma tabela com informações de clientes, em vez de eu visualizar toda essa tabela, eu posso escolher quais clientes eu quero visualizar. Eu quero visualizar apenas os clientes do estado de São Paulo, ou então eu quero visualizar apenas os clientes do sexo masculino. Eu vou utilizar filtros para me ajudar nisso. Existem uma série de filtros, eu vou mostrar aqui 3 especiais, que são o Like, In e o Between, como que a gente usa aqui dentro do MySQL. Primeiramente, eu vou selecionar uma tabela do meu banco de dados, uma tabela chamada Produtos, que tem informações sobre produtos da minha loja. ID do produto, nome, categoria, marca, número da série, preço e custo unitário. E a partir desses dados, eu vou fazer alguns filtros para a gente poder entender como que vai funcionar cada um desses filtros especiais, começando aqui pelo Like. Primeiro, em que situações nós vamos utilizar o Like? Repara que nessa tabela eu tenho uma coluna chamada número de série, que ali dentro ela tem uma série de informações. E essas informações têm uma lógica por trás, como se fosse um código, uma série de código ali, que é composto por algumas partes. Tem uma primeira parte, depois um traço, depois uma segunda parte e depois uma terceira parte ali. Essa primeira parte diz qual é o tipo do produto. No caso aqui, MNT significa monitor. Logo depois, DL significa uma sigla para marca Dell. E depois o número é apenas um número de identificação. Pegar outro caso aqui, nós temos o cadeira gamer. CGM significa cadeira gamer, é um código ali que eu uso. AL significa a sigla para altura, que é a marca desse produto. E depois um número ali, que é um código que eu vou identificar para alguma outra finalidade. E aí, repara o seguinte, repara que todo o produto que é um monitor, ele tem essa sigla MNT. MNT, no caso de microfone, eu tenho mic e assim vai. Eles compartilham desse primeiro código. E aí imagina que eu quisesse filtrar todos os produtos que são monitor. Só que repara o seguinte, eu não tenho aqui na minha tabela uma coluna que me diga exatamente qual que é o tipo, Não tem uma coluna aqui que seja monitor, teclado, mouse, etc. Eu tenho uma série de coisas ali dentro e eu sei que uma dessas coisas escritas aqui diz que aquilo é um monitor. MNT significa isso. Mas eu não tenho um lugar que eu possa filtrar. Retorne apenas os produtos que são monitor. Eu teria que retornar todos os produtos que, de alguma forma, nessa coluna aqui, contém a sigla MNT. E toda vez que eu preciso fazer esse filtro de contém, ou seja, não é um filtro exato, é um filtro contém, eu vou usar o like. Como é que vai funcionar? Select, asterisco para selecionar todas as informações da minha tabela de produtos, e logo em seguida eu vou usar o comando where para poder fazer esse filtro. Where eu vou ter que dizer qual que é a coluna que eu vou querer filtrar. No caso, número de série.
ela vai ter que conter, ou seja, like, o texto MNT, por caso de filtrar o monitor. Só que aqui eu vou precisar fazer algo mais, que eu vou mostrar assim que eu executar isso aqui. Quando eu executo este comando, ele não me traz nada. Por quê? Dessa forma aqui, ele vai tentar trazer para mim todas as informações que tenham exatamente o texto MNT. Só que a gente viu que não tem isso, né? Sempre essa sigla mais alguma coisa. Então, para ele de fato entender que eu quero fazer um filtro de contém, além de usar esse like, eu vou ter que usar um sinal de porcentagem no começo e no final para dizer o seguinte, ó, eu quero que você traga para mim todo mundo que tiver MNT ali dentro, não importa o que tenha para a esquerda, não importa o que tenha para a direita. O que interessa é que em algum lugar ali dentro tenha MNT. Então, se eu selecionar esse código agora e executar, ele vai me trazer como resultado justamente essas duas linhas. Esse sinal de porcentagem me diz exatamente isso, que eu posso ter qualquer coisa para a esquerda e qualquer coisa para a direita, mas eu preciso que dentro dessa palavra tenha MNT. Eu tenho algumas variantes, por exemplo, se eu tirar a porcentagem do começo, eu vou dizer o seguinte, vai procurar todas as informações que comecem com MNT, ou seja, começa com MNT e para a direita pode ter qualquer coisa. Se eu executar isso daqui, eu vou ter como resultado a mesma coisa. Agora, se eu inverter, por exemplo, colocar o porcentagem no começo e tirar do final, o que significa isso? Significa que pode ou não ter alguma coisa para a esquerda, mas precisa terminar com MNT. Se eu executar isso aqui agora, ele não vai me trazer nada, porque não tem nenhuma informação que termine com MNT. Tá? Então é assim que funciona aí o like junto com esse sinal de porcentagem. Então com isso nós fizemos o nosso primeiro filtro especial, que é o filtro like. Vamos agora ver o filtro in. O que significa o filtro in? Então vamos lá, eu vou selecionar aqui a minha tabela novamente para a gente ver um exemplo, né? Eu vou selecionar todas as informações da minha tabela de produtos. Vou executar esse código e ele vai me trazer como resultado a minha tabela. Em que situações eu vou usar o in? Imagina o seguinte, imagina que eu tenho essa tabela de produtos e eu quero selecionar todos os produtos que são da marca Dell, da marca Samsung e da marca JBL. De uma vez só, eu quero selecionar os três. Repara que eu não quero fazer um filtro apenas. Se eu quisesse fazer apenas o filtro Dell, eu quero trazer apenas os produtos da marca Dell, o que eu faria? Select, da minha tabela produtos, onde, ou seja, where, a marca produto é igual a Dell. Se eu faço isso, ele vai me trazer justamente todas as linhas que têm um produto da marca Dell. Mas se eu quiser também os produtos da marca Samsung e da marca JBL, eu não consigo ficar repetindo isso aqui, né? Colocar um outro where, com marca produto, isso aqui não vai funcionar. Então, quando eu quero fazer mais de um filtro ali dentro e ele me retornar uma dessas possibilidades, Dell, Samsung ou JBL, eu vou usar o in. E aí, qual adaptação eu vou precisar fazer? Primeiro, vou apagar essa parte e aí vou ficar com isso aqui, ó, where, marca, produto. E aí sim, em vez do igual, eu vou usar o in e logo em seguida, entre parênteses, eu vou passar a lista das informações que eu quero que ele retorne para mim. Então eu quero Dell, mas eu quero também Samsung e quero também JBL. Por exemplo, essas três marcas, né? Então aqui é vírgula, né? Sempre separado por vírgula. Dell, vírgula, Samsung, vírgula, JBL. Selecionei, executei, e ele vai me trazer como resultado qualquer uma dessas três marcas. Se eu quisesse filtrar mais marcas ali dentro, eu poderia incluir uma nova. Por exemplo, agora eu quero também que ele me mostre todos os produtos da marca Altura. Vou selecionar esse código, vou executar e ele vai incluir aqui para mim também. Tá? Então, o filtro in vai me permitir fazer justamente isso daí, né? Passar uma lista de filtros e ele vai filtrar tudo de uma vez para mim. Isso vai ser muito mais otimizado. E é um outro filtro especial que nós temos aqui no MySQL. No SQL de forma geral, nós vamos usar dessa forma. E para fechar, vamos olhar agora o Between. Como é que a gente pode usar o Between? Mais uma vez, eu vou selecionar a minha tabela de produtos. E essa tabela, vamos ver aqui uma situação onde nós podemos usar esse filtro Between.
Geralmente nós vamos usar o filtro between em colunas que contenham números ou datas, porque eu vou querer sempre, né, fazendo a tradução literal, eu quero filtrar valores que vão estar entre, né, dentro de um intervalo. Né? Between, traduzindo, é entre. Né? Então eu quero que ele retorne um filtro, filtrando ali entre um valor e outro valor. No caso aqui, eu posso usar esse filtro especial nas colunas de valores que são preço unitário e custo unitário. Então imagina o seguinte, imagina que eu queira trazer todos os produtos que têm um preço unitário entre 1.000 e 3.000. Usando o between, como é que vai ficar? Começo com o where, o nome da coluna, preço unitário, e logo em seguida eu vou colocar o between. Eu quero todos os produtos que têm um preço unitário entre 1.000 e 3.000. Ponto e vírgula, vou selecionar, vou executar, e aí está lá, ele vai me trazer apenas os produtos que têm um preço unitário entre 1.000 e 3.000. Como é que eu posso garantir que ele fez o filtro correto? Eu posso usar um order by, né, para poder ordenar essas informações. Então, logo aqui no final, eu vou apagar esse ponto e vírgula e vou colocar um order by, por exemplo, preço unitário. Então, ordena pela coluna de preço unitário. Vou selecionar, vou executar, e aí está lá. Ele vai ordenar do menor para o maior, e aí eu sempre vou garantir que os meus valores estão entre 1.000 e 3.000, utilizando o between. Então é isso. Com isso nós vimos 3 filtros especiais. O like, que vai me permitir fazer filtros de contém, né? Quero ver se uma informação está contida dentro de um texto. Nós vimos também o filtro in, que vai me permitir filtrar uma lista de valores. E para fechar, o between, que vai me permitir fazer um filtro em um intervalo de valores. Com isso, você vai aumentar o seu repertório aí de filtros dentro do SQL, o que vai te ajudar muito na manipulação dos dados. Então é isso, espero que você tenha gostado, que tenha ficado claro. Lembrando, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever e também ativar o sininho de notificação, para sempre ser lembrado aí de todo o conteúdo que sai por aqui toda semana. Então é isso, grande abraço, ótimos estudos, a gente se vê na próxima aula.